Olá, meu nome é Marcos Oliveira e convido a todos para o nosso programa Encontros com o Futuro, produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas e das faculdades de negócios no mundo. Encontros com o Futuro é uma série sobre o pensamento e as perspectivas de setores importantes da economia e dos negócios. Serve como inspiração para as atuais e futuras gerações de profissionais e estudiosos do Brasil e do mundo. Nós temos aqui ao meu lado a professora doutora Cristiane Trindade, professora doutora da ESPM, e Matthew Shurtz, diretor do World Observatory. Hoje é com grande prazer que nós temos conosco Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, tema que está extremamente em voga e relevante para os dias de hoje. Muito obrigado, Marina, pela sua presença. É um prazer enorme ter você por aqui conosco. E eu já vou emendar na primeira pergunta, se você me permitir, por favor. Por favor, nos explique a missão do CEBDS e como a organização contribui para promover o desenvolvimento sustentável entre empresas no Brasil. Bem-vinda. Obrigada, Marcos. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando desse tema fundamental, né? Quando a gente tem 27 anos, o CEBDS, a gente chama, a sede principal é no Rio, começou lá, muito por causa da Rio 92, depois temos sede também em São Paulo, e eu estou agora em Brasília, é uma presença permanente aqui em Brasília, sempre desenvolvendo esse tema de desenvolvimento sustentável. O CEBDS, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, ele faz parte de uma rede global, presente em todos os continentes, e há 27 anos que a gente trabalha com esse tema, né, 24 horas por dia. São mais de 110 grandes empresas, mais ou menos 50% do PIB representado dentro do CEBDS. E o tema desenvolvimento sustentável, Marcos, é um tema que não é de partido, é um tema de Estado, né? É um tema que você justamente afeta todos os setores. Eu sou economista de formação, e quando eu consegui olhar a economia na lente do desenvolvimento sustentável, eu percebi o que a gente em economia chama de externalidade, né? Que não está no preço, não está valorado, mas que impacta profundamente as nossas vidas. Então, o desenvolvimento sustentável ele se baseia tanto no ambiental, no social e, claro, no financeiro, né? Aquelas palavrinhas ESG, né? Em inglês, né? Que é em português ASG, né? Ambiental, social e governança, que são os eixos fundamentais para a gente trabalhar. E o CEBDS, ele é multissetorial, então a gente tem vários setores: agronegócio, bens de consumo, cosméticos, energia, finanças, florestas, logística, mineração, óleo e gás, petroquímica, saneamento, transporte, varejo. Então, são diversos setores que têm uma temática única. E a gente trabalha, sobretudo, em 3 macrotemas. Um é mudança do clima, que a gente está vendo aí a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, esse tema que a gente fala há 27 anos. Estamos cansados de estar falando sobre esse tema e o impacto que isso tem nas nossas vidas, na economia, nas nossas vidas, e a gente vê exemplos cada vez mais frequentes. Então, um é mudança do clima, outro é a perda da biodiversidade e o terceiro é a desigualdade social. Então, essas 3 grandes crises, elas se entrelaçam, elas se retroalimentam, né? E a gente trata essas três grandes crises em algumas ações concretas no que a gente chama de câmaras temáticas ou grupo de trabalhos: água, Amazônia, biodiversidade, impacto social, mudanças climáticas, sistemas alimentares, biodiversidade. Então, são os temas que a gente trata junto com essas nossas empresas. A gente tem também na nossa estrutura o Conselho de Líderes. Acabamos de ter uma reunião com os nossos CEOs no BNDES, que também é associado ao CEBDS, para ver como é que a gente faz alavancar essa agenda. Então, respondendo assim um pouco, né, mais geral assim para vocês, são esses os principais temas. E a gente trabalha com a liderança do setor empresarial, buscando trazer essa vanguarda, olhando o que tem pela frente de tendência, né? Ajudando também na capacitação das empresas. Então, a gente trabalha com temas novos, né? O mercado de carbono, que não foi até hoje implementado, né? O mercado regulado de carbono, a gente trata dele desde 2016. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso
buscando as experiências do mundo, vendo de que maneira o Brasil pode ter vantagens com esse processo, capacitando as nossas empresas para que antes do mercado regulado elas internalizem o preço interno de carbono nos seus planejamentos, né? Então, buscando essa transformação, dando subsídios de políticas públicas, enfim, são capacitação, né, advocacy, né, enfim, conectando as nossas empresas e buscando tendências também, são algumas das formas que a gente trabalha, Marcos. Muito interessante. Deixa eu pegar um ponto do que você comentou. Você comentou que as empresas participantes do CBEDS representam acima de 50% do produto interno brasileiro. Ou seja, existe uma grande vamos dizer, uma conjunção das empresas, uma identificação das empresas com as pautas de sustentabilidade que o CBEDS defende. Como é que você tá vendo neste momento, então, não só em número, mas em ações, em projetos, em ações efetivas, o trabalho que as empresas do CBEDS estão realizando em vista do presente e do futuro desse setor tão crucial para o Brasil e para o mundo? A gente tem, e aí é muito, muito oportuno esse momento que a gente está vivendo, a gente tem nessa década nossa o que a gente chama da década de implementação. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, 2015 foi um marco extremamente importante, que foi quando foi decidido o Acordo de Paris e quando foram lançados os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, esses dois arcabouços, né, eles são muito a base nas quais o governo, sociedades, empresas estão se pautando. E o Brasil, a gente quando fala de desenvolvimento sustentável, o Brasil ele tem muitas vantagens. A gente tem uma matriz energética quase que 50% limpa, ao contrário do mundo, que é 18%. A gente tem uma matriz elétrica quase 90% limpa, renovável. Então, assim, a gente tem uma vantagem competitiva muito grande em relação ao resto do mundo, no principal eixo de um mundo de baixo carbono, né? De um mundo que esteja olhando para a questão climática. A gente, quando olha para a questão climática, a gente tem uma meta, o mundo inteiro tem essa meta, que é não aumentar a temperatura, não incrementar em mais de 1,5 graus Celsius. Isso foi decidido lá no Acordo de Paris, de 1,5 até no máximo 2 graus Celsius. Então, o mundo todo, as empresas, né, que é o que a gente representa no CBEDS, elas colocam no seu planejamento de que maneira elas chegam com emissão líquida zero, né, até 2050. Essa é digamos, a meta de chegada do mundo todo. E nessa meta de chegada, eu falei da matriz limpa do Brasil, a gente tem muitas vantagens porque o mundo principalmente emite CO2, quando o nosso problema não é esse. O nosso problema é fundamentalmente questões ligadas ao uso da terra, né? Então, floresta, agricultura, mas, sobretudo, o desmatamento e o desmatamento ilegal, que é um grande problema no Brasil, que tem que ser trabalhado com medidas de comando e controle, mas também com a valorização da floresta em pé. Então, o Brasil tem uma vantagem, e é muito importante que todos os brasileiros, e eu vejo essa pauta sendo uma pauta de consenso aí para sociedade, empresas e governo, que a gente perceba essa vantagem do Brasil nessa nova geopolítica. O mundo, independente de partidos, independente se é de direita ou de esquerda, seja China, Estados Unidos, Europa, todo mundo fez o seu Green Deal, a sua trajetória e que está ligada a inovações que marchem para um mundo mais descarbonizado e mais inclusivo. E o Brasil sai na frente com isso. Então, algumas coisas nos ajudam nesse momento, e você perguntou o que as nossas empresas estão fazendo, eu fiz essa introdução para chegar nisso. As nossas empresas percebem isso, percebem que tem uma oportunidade com alguns grandes eventos que o Brasil está sediando, seja o G20, que vai acontecer agora, né, que já está acontecendo, mas que culmina em novembro desse ano, seja a COP30, que está em novembro de 2025, no ano que vem. Então, essa trajetória nos coloca como protagonistas ancorando no país agendas globais onde a gente pode estar conduzindo alguns temas que são de interesse dos países em desenvolvimento. Como eu disse, nessa nova geopolítica, o Brasil tem enormes vantagens, então o fato da gente
está imprimindo a nossa digital nessa questão é bastante importante. E é exatamente isso, né? A gente tem o nosso Green Deal, o nosso Acordo Verde, é o plano de transformação ecológica, né? Que foi lançado pelo Ministério da Fazenda e no qual o CEBEDES deu subsídios. A gente fez uma publicação, conversamos 2 vezes com os nossos CEOs, com o ministro Haddad, o ministro da Fazenda, justamente para que a gente pudesse estar subsidiando essas questões. E um dos subsídios que foram bastante ouvidos lá foram os subsídios para o mercado de carbono, mas também tem taxonomia brasileira, que a gente precisa avançar na nossa taxonomia, em regulamentação, enfim, uma série de questões que esse plano coloca que a gente esteve auxiliando. E a gente está fazendo uma jornada que começou em Dubai, que chama de Dubai até Belém e para além, né, o nosso legado depois disso, que a gente está envolvendo instituições internacionais, tanto o World Business Council for Sustainable Development, que a gente chama de WBCSD, que é a entidade, né, a instituição que a gente faz parte globalmente, então é uma instituição global que a gente participa e que a gente está engajando para seguir nessa jornada junto, ou seja, é uma entidade de empresas, lá são 200 grandes empresas globais, e a gente está somando esses esforços para estar pautando essa agenda que vai até Belém e segue depois. E a gente também conversou com o Women Business, que é uma outra entidade global, que cuida da narrativa, cuida do discurso do setor empresarial, para que o setor empresarial global consiga estar influenciando tanto o processo da ONU quanto questões que são globais, né? Então, o mercado global de carbono é um exemplo, né? Que a gente que está no artigo 6 aí do Acordo de Paris para a gente estar avançando nisso, né? Então, assim, são várias frentes, mas eu diria que esses 2 anos, né, esses 18 meses que a gente tem pela frente, o Brasil teve a sorte de estar à frente desse processo, ancorando 2 grandes eventos globais e são oportunidades que o CEBEDES tem aproveitado junto com as suas empresas para buscar que as nossas empresas, que o Brasil esteja presente nessa agenda e que o DNA do Brasil possa acontecer nisso, né? Então, por exemplo, o Brasil, a gente precisa não só ter commodities, mas a gente precisa agregar valor aos nossos produtos. Então, a ideia de ter fertilizantes produzidos no Brasil, utilizando a nossa matriz limpa, é uma questão, mas outras questões também, a bioeconomia, que a gente tem um enorme ativo ambiental, mas a gente tem que fazer esse ativo ambiental estar conectado com alta tecnologia e ganhar mercado, ter pelo menos 2 produtos na nossa pauta comercial ligadas a essa agenda de bioeconomia, que o Brasil é forte. Enfim, tem uma série de ações aí que a gente está avançando, Marcos. Muito bem. Doutora? Marina, eu escutei você falando assim com muita convicção da clareza que a indústria vai ganhando sobre o mercado sustentável e as práticas sustentáveis. Como é que as gerações novas estão sendo mobilizadas para isso no Brasil? Porque às vezes essa agenda está muito para frente dos problemas sociais imediatos que a população tem. Então, não necessariamente a sensibilidade da população está no mesmo lugar. Como é que isso tem sido endereçado aí por vocês? A gente tem grandes empresas, né? E a gente trabalha esses principais temas que eu falei no início da nossa entrevista. Mas você tem razão, eu acho que em temas de sustentabilidade, os jovens são muito mais conhecedores dessa agenda do que a geração mais velha. Eu acho que isso já nasce, já é uma questão, a questão da água, a questão lá atrás, né, quando eu comecei nesse processo em 97, você colocava dúvidas, será que a questão climática realmente existe? A ciência está certa sobre isso? Hoje teve uma pesquisa que acabou de sair, né, por causa dessa tragédia toda que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e a pesquisa diz que 99% dos brasileiros acham que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul se deve à mudança do clima. Então, assim, isso mostra que 99 é 100, né? É um consenso de que a mudança do clima está em curso. Eu diria que esse consenso não existia
há 20 anos atrás, né? Esse consenso, não na ciência, a ciência já está cansada de falar isso, mas a população entender que isso aí está conectado com a mudança do clima. Eu entrar num táxi, no Uber, e as pessoas me falarem de mudança do clima relacionando aos desastres ambientais que a gente está vendo acontecer no Brasil e no mundo, isso não era uma prática tão corrente. Então, eu acho que isso existe, esse conhecimento maior, e a gente tem que aproveitar porque o Brasil não só tem vantagens competitivas, comparativas, né? Vamos colocar aqui vantagens comparativas. Para que as vantagens comparativas se tornem vantagens competitivas, precisa que a gente, né, as empresas, a sociedade, o governo, avancem em alguma série de questões, como uma boa regulamentação, um ambiente de negócios propícios para isso, né, para atrair investimentos, para avançar, tornar mais atraente a pauta de sustentabilidade. Então, eu vou citar um exemplo, né? A gente está falando aí, por exemplo, da questão de uma frota mais sustentável. Então, as nossas empresas, as grandes empresas, elas estão avançando nisso, muitas vezes comprando usinas, investindo em usinas solares, eólicas. Por que isso? Porque elas querem garantir que a frota delas vai ter uma energia mais limpa, porque elas têm um compromisso de chegar com emissão líquida zero até 2050 ou até 2040. Então, ela precisa garantir que o que a gente chama de cadeia de fornecedores, né, muitas vezes pode ser a frota, depende aí do setor da atividade da empresa, mas ela precisa garantir que ela vai conseguir estar entregando isso em toda a sua cadeia, né, falando isso, esse compromisso público que ela fez para isso acontecer. Então, tem um movimento grande das empresas, esse movimento, mas você falou dos jovens e a gente vê, por exemplo, no norte do país, a gente deixou de aproveitar um bônus demográfico que o mundo inteiro sofre. A Europa, por exemplo, eles não conseguem chegar no net zero sem imigrantes, sem a mão de obra de imigrantes, porque é uma população que está decrescendo, que está se aposentando, né? E a gente tem no Brasil muita gente produtivo, né? Ainda produtivo, e jovens que são os nem-nem, que a gente vê no norte, por exemplo, quando, na verdade, para qualquer país, isso é um grande ativo, né? Você ter jovens, ter um bônus demográfico, engajar esse setor jovem na atividade, em atividades produtivas, é fundamental para o país. É um ganho que a gente pode ter, econômico, muito importante. Então, eu acho que o jovem ele tem outros interesses, o desafio do governo, das empresas, é olhar essas novas possibilidades, né? A gente está saindo, a gente está num mundo em transição e esse jovem está lá. Então, assim, não é mais o emprego mesmo, não é como era visto lá muito tempo atrás. Eu vou entrar numa empresa, vou ter a vida inteira lá, vou me aposentar lá. Nenhum jovem hoje pensa em ficar a vida inteira numa empresa. Muitos deles pensam em ser empreendedores e fornecedores para empresas, ou eles próprios se tornarem empresas ligados nesse mundo. Então, o mundo tem mudado muito e eu acho que a gente tem que fazer essa leitura aí para os jovens e eu concordo com você também, são falas diferentes para quem está numa situação, a gente está mais ou menos quase 5 gerações trabalhando juntas, né? Se você pegar o mais novo e o mais velho, você mistura muitas gerações aí. E, sem dúvida, o discurso não pode ser o mesmo, mas estamos todos na mesma jornada, com visões diferentes. E isso é bom. A sustentabilidade, ela é diversidade, ela é exatamente você trazer o diverso, né? Seja por inclusão, que a gente luta muito. Eu sou mulher, então assim é uma das lutas que eu tenho sempre é que as mulheres estejam em posição de liderança, que recebam o mesmo salário do que os homens. Então a diversidade não só de mulheres, mas de deficientes, né? LGBT+, enfim, toda uma inclusão que mostra ser muito competitivo para a empresa, né? A empresa ela tem que ter na sua liderança leitura do seu público-alvo, leitura de público que ela impacta. Isso traz mais competitividade para ela, está provado isso, né? Então, são bandeiras que vão muito ao encontro da pauta de sustentabilidade que é tão falado hoje e, em alguns casos, existe um claro consenso, né? Mas é uma jornada que ainda tem muito para ser feito. Marina, tudo bem?
Eu tenho uma pergunta. Nesse último ano, eu queria saber como estão reagindo os presidentes, o C-level, esses líderes de grandes empresas, se o senso de urgência em relação ao clima estão aumentando. Nós passamos um ano quase acima de 1,5 graus, ou em torno de 1,5 graus. Eles estão tentando incorporar isso dentro das políticas da empresa com rapidez? Isso mudou ou continua mais ou menos sem prioridade? O que a gente sempre fala é que a sustentabilidade tem que estar na gestão do negócio. E eu acho, sim, Marcos, que houve uma mudança para estar no core dos negócios. Isso não significa que essa jornada terminou, mas significa que hoje é impossível, né? Uma empresa ela vai perder competitividade se ela deixar a sustentabilidade lá num departamento lá longe, aquele que vai falar, mas que não está que não vai ao encontro do que a empresa está falando, buscando dentro das suas relações institucionais, por exemplo, no lobby que ela faz no Congresso. Então, assim, esse tipo de descasamento entre o que a empresa fala e o que ela apregoa em sustentabilidade, e hoje nenhuma empresa pode não estar falando de sustentabilidade, se tem uma prática destoante dentro da empresa, isso hoje é cobrado, né? Então, assim, o chamado greenwashing hoje é um grande problema. Isso acaba com a reputação. E assim, esse é o maior ativo de grandes empresas. As grandes empresas não é o maquinário, não é o ativo físico que é a grande questão. A ação na bolsa delas, a volatilidade acontece muito com ingredientes reputacionais, com ações que essa empresa está fazendo, com a licença para operar, que a gente fala que hoje é uma licença para operar que você ampliou, né? Não é mais a licença para operar, não é você ouvir os seus acionistas. A licença para operar é você ouvir a comunidade que você impacta, os seus fornecedores, os seus empregados, que são os seus primeiros embaixadores. Então, você tem uma série de... e isso aí você tem... índices, né? O índice de sustentabilidade empresarial, o Dow Jones. Então, você tem uma série de índices atestando. É claro que isso não é uma coisa acabada, isso é um mundo em transformação, mas é uma transformação que não muda a rota. Ela muda, muitas vezes, o timing, né? A velocidade. Então, a sua pergunta, se está na velocidade devida, não está. A gente tem que estar muito mais rápido, muito mais veloz, e as empresas, o trabalho que o CEBEDES faz é para que as empresas mais sustentáveis tenham um ambiente no país onde elas sejam melhor sucedidas. A gente quer a gente trabalha para que as mais sustentáveis sejam premiadas. Então, para isso, o que a gente faz? A gente busca subir a régua, né, daquelas empresas que não são tão sustentáveis. Então, existe um ambiente, nos temas que eu falei para vocês, de grandes discussões e aprendizados, né, porque a sustentabilidade, como ela não é algo acabado, a gente, por exemplo, não tem uma mensuração toda certinha para a questão social, indicadores, a gente está trabalhando com isso, a questão social tem que avançar muito mais. Então, são pautas pré-competitivas que as empresas precisam estar num ambiente confiável, como o CEBEDES, e um ambiente de grande troca. E um ambiente que também a gente está trabalhando para buscar que as regulamentações sejam mais propícias para as empresas mais sustentáveis. Então, são leis que a gente trabalha, o mercado de carbono é um belo exemplo. As empresas estão falando, olha, a gente está maduro para esse mercado de carbono regulado, a gente está trabalhando com isso desde 2016. Então, vamos avançar nisso, vamos implementar regras para isso, porque não só internamente a gente vai ajudar as empresas a melhorarem, né, tornarem mais competitivo o seu portfólio de mais limpo, como a gente vai estar sinalizando para o mundo que a gente está trabalhando como país para privilegiar e para trabalhar para que a gente caminhe mais rápido para uma economia mais limpa e o problema do Brasil, que é a grande desigualdade, que seja mais inclusivo, né? Então, colocar as pessoas no centro, colocar as pessoas sendo beneficiadas, né? Aí o preço justo, né? Você remunerar de forma justa toda a cadeia, você está atuando
passar o link para outra pessoa? Marina, vamos lá, Marina, continua, por favor. Não estamos... Teve algum problema aqui, não, vamos lá. mas eu estava falando exatamente isso, né? Que do impacto ambiental, da dependência, impacto ambiental e social das empresas, que é cada vez mais buscando ter um impacto positivo. Você colocou... Ou seja, uma economia regenerativa, né? Você colocou que agora a questão da sustentabilidade se torna um fator de diferenciação até do próprio desempenho dos presidentes, né, e dos dirigentes das empresas e das entidades. Quer dizer, ele não só é uma questão vital, mas é uma questão até de competição e de competitividade da própria empresa, do próprio setor. Isso é muito relevante. Marina, nós vamos precisar que você volte aqui várias outras vezes, porque você está simplesmente no centro de uma discussão super atual e super relevante. Mas eu vou precisar concluir agora, e eu queria só fazer uma última consideração para que você opine sobre isso. Há um tema mundial, né, na mesa, que é a sustentabilidade. E um país com o maior capital desse tema, que é o Brasil. O Brasil tem condições de liderar e se beneficiar dessa conjunção benéfica de fatores que se apresenta neste momento crucial para o mundo inteiro? Sem dúvida, né? A gente trabalha com isso há 27 anos, sabendo dessa diferença comparativa que o Brasil tem. Mas, como eu disse no início, é preciso transformar isso em vantagem competitiva. E a briga não é fácil. A gente sabe que a briga é comercial no resto do mundo, mas a gente tem que estar elencando prioridades, ter um arcabouço que seja atraente para os recursos. A gente tem que estar se unindo numa pauta que é de Estado, não é de governo. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a gente teve uma reunião há pouco no BNDES. Então, seja no governo, no legislativo, no judiciário, é um trabalho hercúleo, mas é uma agenda que eu não vejo nenhum país tão bem posicionado quanto o Brasil, com a sorte de ter agora o G20 e a COP30 no ano que vem, para estar avançando nessa agenda. Mas é exatamente isso. Vamos organizar a nossa fala, vamos organizar as nossas batalhas, fazer o nosso dever de casa, né, onde a gente tem o nosso grande problema, que é a questão do desmatamento e transformar a floresta atrativa, né, e o mundo tem que estar reconhecendo isso também e nos ajudar a manter a floresta em pé. Mas eu acho que a gente precisa deixar muito claro o legado e a nossa marca. Eu vejo ainda muitos esforços, mas o que a gente está tentando dentro do CEBEDES é auxiliar para que a gente priorize, tenha foco e faça as transformações nos principais pontos de ajuste que a gente pode estar influenciando. Eu acredito que a bioeconomia, por exemplo, né? A gente tem o etanol, a gente tem uma matriz limpa, então são questões que a gente tem que avançar junto ao resto do mundo e fazer o nosso dever de casa, avançando aqui também nas nossas mazelas. O Rio Grande do Sul mostra que a gente não tem ainda um planejamento como deveria ter nas questões de mudança do clima, de adaptação. Então, a gente também tem que estar mostrando que existe um planejamento do país. Hoje a gente não vê essa priorização aí como país, né? A gente precisa fazer isso. E o ideal é que todos os municípios, estados, olhem para essas prioridades globais e atuem não de forma distoante, mas de forma unificada nas principais prioridades que o país tem. Olha, muito obrigado. Eu quero agradecer muito, em nome do World Observatory, da ESPM e da Prime, a presença hoje muito importante, muito relevante de Marina Grossi, presidente do CEBEDES, e espero ter contato com você novamente muito em breve, porque esses temas que você aborda são extremamente relevantes. Logo, logo a gente está conversando novamente. Marina, muito, muito obrigado. Obrigado, Marina. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até breve. Tchau. Até breve. Tchau, tchau. Até.